Olá, o Talks! Bem-vindas e bem-vindos! Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E a nossa mesa de hoje tá especial, hein? Porque ela tem uma história especial. Primeiro, vencedora do MasterChef 2015. Olha só que maravilha. Soube que ganhou viagem, curso, cordon bleu, com essa história toda. Ina. E depois a vida deu várias guinadas, apresentou vários desafios. Ela vai contar aqui um pouquinho de tudo isso pra gente. Então, bem-vinda, Isabel Álvares! Aê! Bem-vinda! Eu agradeço muito o convite. É uma honra pra mim estar aqui, participando desse projeto tão maravilhoso, conhecer vocês pessoalmente. Vai ser uma honra poder conversar com quem está também assistindo. E vamos ver se a gente consegue compartilhar experiências, né? É isso que a gente Boa. quer. A gente quer ir trazer conhecimento, experiência, dados para a galera que está do outro lado vendo a gente, acompanhando. Isabel, então a senhorita ganhou MasterChef em 2015, gente. Ganhei. Mas antes do MasterChef, como é que você chegou lá, né? Gente, eu amo cozinhar e amo comer desde sempre. E eu tinha muita vontade de trabalhar gastronomia, mas quando eu me formei no colégio, muito tempo atrás, lá nos anos 2000, gastronomia não estava na moda como está hoje, né? Hoje tem muitas universidades, tem muito mercado. Então, na época, meus pais falaram, minha filha, não, de jeito nenhum, vai estudar comunicação. Você fez comunicação? Bem, eu também, toca aqui. Nossa, muito bom. E aí... Você fez comunicação também? Fiz. Além do direito? Eu fazia Meu as Deus, duas ao você mesmo vê- tempo. Você vê que, olha só, descobrindo aqui agora. Mas aí comunicação, né, gente, é uma faculdade complicada também, mas enfim, comecei a trabalhar com produção de eventos, trabalhei bastante tempo nessa área, mas sempre pensando, quero fazer alguma coisa de gastronomia, será que eu faço um buffet, será que eu faço alguma coisa relacionada a festas, né, enfim. E aí, finalmente, eu vi o anúncio do MasterChef, falei, cara, vou me inscrever, porque se eu ganhar, eu vou ter tudo ali na minha mão. E o curioso que a gente estava trocando antes, né, Isabel, é que para participar do MasterChef, você não pode ter nenhuma formação Nenhuma. no universo da gastronomia de fato. Nem formação ou sequer experiência. Se eu tiver vendido um brigadeiro para alguém, eles vão lá e descobrem. Olha só, interessante. Então, o legal é isso, justamente, que são pessoas que nunca trabalharam na área, encontrando ali uma oportunidade para isso. Aham. E o programa, a minha edição foi a segunda edição, foi a de maior audiência. E então, assim, abriu muitas portas. Eu concorri com 12 mil pessoas e foi uma experiência maravilhosa. Mudou tudo, né? Lógico. Mas também me deixou muito, muito, muito nervosa. Eu tive questões emocionais muito fortes e a partir, eu acho, do programa, justamente, eu desenvolvi um gatilho para doenças autoimunes, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. É isso. Então, nem tudo queremos foi saber. tão Vai falar. maravilhoso assim, não. Sim, sim. Foi complicado. Então você venceu, aí além de um valor, você ainda ganhou o curso Cordon Bleu, foi lá, morou Paris. em Paris 6 meses. Exato. Muito chique. E aí, de Fina. fato, você mergulhou nesse universo, Eu né? entrei, fui estagiar no Pré-Catelan, né, o restaurante do Roland Villar, um restaurante com estrela Michelin, tudo graças ao Jacan, que é uma pessoa gentilíssima e que abriu portas para mim, para que eu pudesse estagiar. Que experiência incrível. hein? E também muito entrei legal. no mundo das redes sociais, né, porque a galera no Instagram ama comida. Então, assim, Ai, quem não, né? receitas. Eu amo, Não é só no eu amo Instagram, não. acompanhar e ver. Eu amo acompanhar e ver. É. E aí, quando que a vida começou a te apresentar aí esses desafios, esses gatilhos que você começou a perceber? Eu, durante o programa ainda, tive muita questão com hater. Tinha muito hater. Porque programa de torcida, né? É que nem Fla-Flu. É uma loucura. Então, Quando você você torce está pra muito um... exposto, é uma loucura. É. E aí eu tive muita questão com gordofobia. Eu chegava de manhã, abria meu celular, tinha assim... sua, sei lá, sua gorda feia, sua oleosa, sua... Isso durante o programa? Durante o programa. E ali eu comecei a entender o conceito de gordofobia e da associação que existe entre você ser gordo e ser uma pessoa indisciplinada ou uma pessoa que não tem muito caráter. Isso era uma questão, assim, que ali bateu esse primeiro insight. E foi muito difícil para mim lidar com isso. E aí logo que o programa acabou, eu comecei a perceber que nos meus pés estava formando umas casquinhas. Eu falei, o que é isso? Não sei o quê. E essas casquinhas foram crescendo e virando feridas. Procurei um dermatologista, ele falou, você está com psoríase
palmo plantar. E ele falou uma coisa super interessante que eu nunca esqueci, que a psoríase em grego significa pele de dragão. E isso é porque a pele ela vai ficando grossa. Então é uma maneira do seu corpo se proteger, se defender de tanta agressividade, coisa que está vindo de fora. E aí ele me passou vários remédios, corticoide, um monte de coisa, e eu falei, cara, mas tem que ter um caminho da alimentação, sabe? A época eu estava pesando 118 quilos, e eu tinha 34, 33 anos, e eu já estava vendo vários aspectos da minha vida sendo prejudicados por causa dessa questão da alimentação. E aí, com a psoríase, eu resolvi ler sobre. E aí eu descobri que o que era uma alimentação inflamatória, né? Os alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios. E resolvi testar uma dieta para a psoríase. Durante o período do programa ou depois? No fim, depois. Já no final, tá. Eu vou até voltar aqui. Eu falo muito, gente. Não, maravilhoso. Tá ótimo, mas então porque você trouxe duas questões aí à tona que, de novo, a gente tem visto cada vez mais acontecer, além da gordofobia. Sim. São os haters que, assim, quem tiver ouvindo e olhando a rede social acaba se tornando esse terreno meio terra de ninguém, porque a gente não se expõe, porque a gente não está aqui face a face, porque você não sabe se do outro lado é uma pessoa de verdade ou não. Mas a real é que quem é atingido são pessoas, feito você aí do outro lado. Somos nós de carne e osso, de sentimento, de vida, de coração. Então, cada vez mais a gente tem que ter a noção e a sensibilidade que a gente não pode ferir pessoas do outro lado, gente. Perfeito. Pelo amor de Deus. É para ser algo que aproxime a gente, que faça a gente se intercomunicar. Não é algo para a gente agredir. Cada vez mais a gente vê isso desde o racismo rolando, jogadores de futebol, a gente vê isso com gordofobia. E não é para existir esse lugar, porque sim, somos de verdade aqui do outro lado. Quantas histórias a gente tem ouvido de pessoas que são abaladas por haters? E é real, assim, o que eu sofri mudou a minha vida para sempre. Pois é, que loucura, gente. Mas de certa forma você conseguiu dar a volta por cima, né? Assim, tem conseguido, né? Mas não é o que acontece com muita gente. Não. E eu fico pensando assim, imagina a gente, né? Nós somos adultos. Agora imagina uma criança que tá nesse mundo hoje que vive isso. Antigamente sempre teve bullying, né? Bullying não é uma coisa nova, mas hoje o bullying não termina na escola, ele continua. Nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, não sei o quê. Então assim, esse é realmente um problema sério da nossa sociedade atual, né? É incontrolável. A gente tem que mudar o nosso comportamento. A gente tem que definitivamente praticar a empatia. A gente se colocar no lugar daquela pessoa. Meu Deus, se eu ouvisse isso, como é que seria? Seria muito ruim. Então eu não vou praticar isso. Tudo bem quando vem e fazem uma crítica construtiva, quando não concordam com você, mas ser agressivo, a gente não precisa nas redes, né? E aí você desenvolveu essa doença. Essa doença que é a psoríase. E assim, a psoríase, normalmente, isso eu fui aprender depois, uma doença autoimune, ela nunca vem sozinha em geral. Às vezes a pessoa, ela desenvolve uma doença autoimune e na sequência ela desenvolve outra. Muitas vezes elas andam em pares. Foi justamente o meu caso. Logo após a psoríase, eu desenvolvi a artrite reumatoide, que é uma doença que também é quando o corpo começa a se atacar. Então aí, no caso, são as articulações. A sua são duas separadas, né? Não é artrite psoríaca. Porque existe artrite psoriática. Não é a minha. Você sente a dor nas articulações. Sim, e aí a psoríase foi embora. Eu nunca mais tive a psoríase, ela tá controlada totalmente, mas a artrite reumatoide veio para ficar. E mesmo eu fazendo a dieta anti-inflamatória, que me ajudou muito, principalmente porque à época eu emagreci demais, eu emagreci 45 quilos, a gente vai chegar nisso, lá. Só nessas mudanças que acabaram me levando para o caminho da low carb, mas eu não consegui acabar com, ou enfim, interromper com o processo inflamatório da artrite. Até hoje eu convivo com isso. Vamos traduzir um pouquinho para quem está lá do outro lado, porque você, mais do que ninguém, estudou e sabe traduzir o que é uma doença autoimune. Sim, exato. A doença autoimune é uma doença que é como quando seu corpo começa a se atacar
E existem vários tipos de doenças autoimunes e vários lugares do seu corpo, né, vamos dizer assim, que o seu corpo pode escolher para atacar, né? Como se você se auto-sabotasse em Você reações. Por exemplo, uma pessoa que tem vitiligo, ela para de produzir a melanina. Não tem uma explicação. Estão tentando encontrar o que é que causa. Pode ser um gatilho emocional, pode ser genético, pode ser... enfim, alimentação, pode ser exposição ao meio, Mas às vezes todas a as bactéria. autoimunes são muito ligadas ao emocional. É um gatilho, você tem algum gatilho. Particularmente, eu vejo que é um conjunto de coisas, né? Perfeito. Normalmente, Rafa vai poder dizer isso é um melhor. conjunto de coisas, de fatores, né? Isso é comum em várias coisas. Eu gosto muito de uma ideia do Claude Bouchard, que é um pesquisador francês, e ele fala que a gente tem como se fosse escada. A gente tem uma escada. E lá em cima da escada você tem o que quer que seja, né? O Claude fala muito sobre obesidade. E aí lá em cima você tem a obesidade. Só que para você chegar na obesidade, você tem vários degraus. E cada um desses degraus é um fator. Então eu tenho lá se a pessoa fuma ou se não fuma, se ela tem a componente genética. Por exemplo, no caso da obesidade, você tem alguns genes que estão associados, mas não significa o que você vai ser. O gene do FTO, se você, com o ambiente que você tá, como é que é a sua eficiência metabólica, resistência à insulina, ou seja, vários fatores vão te levar a chegar lá. Quanto mais fatores você tiver, mais você vai estar lá. É o caso, né, que ela citou. Existem um monte de coisas que podem, né, nos predispor a ter, né, algum tipo de doença. E quando a gente junta todos esses fatores, você tem a resultante que é essa. Então, por isso que muitas vezes, se você muda o ambiente, se você muda a alimentação, se você muda o contexto como um todo, você já altera a equação. E como consequência, você diminui aquele problema. E hoje é interessante perceber que o aumento da quantidade de pessoas que estão desenvolvendo doenças autoimunes é uma coisa louca. Era, acho que 1% da população está chegando em 10%. Imagina o pós-pandemia. É uma época desafiadora para todo mundo. E tem vários tipos de doença autoimune. Sim, sim. Então, muita gente, acho que está assistindo a gente, provavelmente tem ou conhece alguém que tem alguma doença autoimune. Fora as pessoas que têm e nem sabem que têm ainda, né? Exato. E aí você parou para pensar, vou fazer um detox alimentar? Eu descobri um livro chamado Barriga de Trigo, que é um neurocientista americano, eu esqueci o nome dele, mas é um livro muito interessante, que associa o consumo de farinha de trigo a várias doenças. E eu li também, mas eu andei lendo. Inclusive Alzheimer. Ele tem uma teoria que, na verdade, é assim, ele analisa a qualidade do trigo no mundo hoje. Então, o excesso, né? A quantidade de cromossomo que tinha ali no trigo ancião da época de Jesus Cristo, quando ele fazia o pão dele, versus a quantidade de manipulação científica que aconteceu ao longo dos anos, dos séculos, para que a gente pudesse ter o trigo plantado e colhido muito rápido. Então, a agressividade com que a proteína, né, do glúten, o que ela faz no nosso intestino e as consequências disso. Eu, assim, não sou médica, eu estou fazendo nutrição agora porque virou realmente a minha paixão, mas é um livro super interessante e ele faz uma sugestão de dieta no final, em que ele fala, tenta tirar o trigo da sua vida e alguns outros alimentos também com alto disparo insulínico e tal. Então, assim, raízes, basicamente uma low carb, né? Uma paleo, só que sem os alimentos de raízes e glúten. Eu falei, cara, vou fazer, né? Porque eu vou ter que tomar remédio biológico, remédio barra pesadas. Metrotexato, que é um remédio super pesado, cai cabelo. Muito, muito chato, eu era muito nova ainda. E eu, assim, cara, eu preciso tentar de outra forma, vai me ajudar. E rapidamente eu tive uma perda de peso, assim, extraordinária. Eu fiquei muito magra, muito rápido. Ou seja, você tirou, a princípio da sua vida, você tirou o pão, o arroz, a massinha, a batata, o biscoito. Cenoura, até a cenoura eu tirei. Cenoura e... Só pra deixar claro, ela tirou cenoura, mas isso não é necessário numa dieta low carb. Tô perguntando mas enfim, aqui. resolveu tirar o máximo de coisas possíveis pra restringir carboidrato. E essa mudança, normalmente, se você nunca fez nenhuma dieta que tem restrição de carboidrato, ela gera uma redução de peso significativa e muito rápida. E o que os estudos mostram é que, especialmente essa primeira redução significativa, ela também está associada a uma quantidade de líquido muito grande. Perfeito. Então você começa a reduzir a inflamação dos tecidos, porque você começa a perder peso e porque você restringe, a quantidade de energia que você está colocando ali para ele. Porque o que essa dieta faz? Ela não só restringe a quantidade de carboidrato, mas quando você faz isso, você come menos. Então, duas coisas acontecem. Você está fazendo uma mudança significativa na sua alimentação, que seu corpo tem que se adaptar. Você vai comer menos, porque às vezes eu sinto falta da saciedade da carbo, é psicológico.
Depende do caso, depende do contexto. Por exemplo, uma pessoa que não está habituada, ela, depois da primeira semana, ela tende a se sentir melhor, tende a conseguir espaçar as refeições, coisa que ela não conseguia antes. Então, esses são alguns dos grandes benefícios do curto prazo. Com o tempo, a gente começa a perceber que é só uma estratégia. Quando você entende quais são as ideias, aí você vai entender para quem isso funciona. Talvez não funcione para todo mundo, mas reduzir carboidrato é uma estratégia. É uma estratégia para você perder peso, porque, entre outras coisas, você diminui também a ingesta de energia. Mas, enfim, foi muito rápido para ela no processo inicial, isso foi incrível, o que motivou ela a dar continuidade, não é isso? Exato. Eu fiquei basicamente me alimentando só na estratégia low carb durante 3 anos. Então, no final de 2016... É lógico, sem doce, lógico. Eu acabei criando uma marca, que é a Magrela Shop, que tem até uma bicicletinha. Magrela Shop? É porque é uma bicicleta, era brincadeira, era com a magreza. E que hoje, assim, eu e meu sócio, a gente está industrializando a marca e a gente tá pensando justamente também em mudar o nome. Porque apesar da Magrela representar uma bicicleta, ela leva um pouco a essa questão da gordofobia também, né? Do início de toda a sua história. E que na época o nome não me... Todo mundo fala, nossa, o nome é muito legal, porque é bicicleta e tal. Mas eu comecei a desenvolver receitas e me especializar em alimentação low carb para poder comer as coisas que eu gosto. Então, pizza, eu faço uma pizza de couve-flor que ficou muito famosa. E muito, no já Brasil comi, todo. Sim, de massa de couve-flor. A gente vendia, assim, 1000 pizzas por semana, uma coisa enlouquecedora, a nossa massa de pizza. O pão de queijo, que é totalmente proteico, também não leva nenhum tipo de farinha, nem de arroz. Nem tapioca? Nada, só queijo, ovo, fermento. Mas assim, o grande desafio era desenvolver aquela receita para ela manter estrutura. E o fofo, né, do pão de queijo, né? Exato. Aí seria o fermento quem iria dar. Então, assim, vários. A gente tem uma gama de 13 receitas e que agora a gente aproveitou o final da pandemia para industrializar e também repensar essa questão da comunicação. Mas isso tudo foi o desejo, gente, de eu poder comer as coisas que eu amo. É lógico. Então, por mais que, assim, o Rafa tá muito certo. Chegou um ponto que o meu desejo e a minha fome diminuiu muito. Porque eu não tinha o meu pico de insulina, assim, meu desejo. Eu não tinha vontade de comer doce, eu não tinha vontade de comer nada à época. Mas eu tinha desejo, que desejo e vontade são coisas diferentes. Eu costumo dizer que 2 coisas fazem a gente comer, né? A primeira é a fome, a segunda é a vontade de comer. Exato. A fome a gente, enfim, tem algumas coisas que podem acontecer ou não, mas a vontade de comer é algo que é inato. Se chega aqui uma bandeja de pão de queijo, eu não tô com fome, mas eu vou estar aqui. Vai lá comer, Eu vou estar aqui, ó. Ou seja, pode ser uma alternativa a pessoa fazer de fato essa redução de carbo para conseguir dar um pontapé e perda de peso e desinchar. Eu, por exemplo, eu faço isso na vida porque eu sinto uma diferença de inchaço imediato, em mim, né? que é impressionante. Quando você come carboidrato, essas células, elas juntam para poder metabolizar aquilo, ela pega pega água em volta também, para poder fazer esse processo, né? Glicogênio? Não, é isso? Tô falando besteira? É por aí. Mais ou menos. É por aí. Então, aí quando você não tá comendo carboidrato, essas suas células que estão cheias de água em volta, elas não precisam mais e aí essa água vai embora. Total, porque eu sinto que eu desincho. Não, existe, obviamente você tem uma redução significativa de líquido, né? Foi o que eu falei, inclusive quando a gente compara dietas tradicionais, a dieta low carb num momento inicial, ela tem uma redução de peso maior, mas é mais líquido do que qualquer outra coisa. Mas você pensa, né, Flávia Alessandra, que muitas vezes precisa estar bem numa situação, numa novela, numa algo que ela vai aparecer. Então isso é bom, não é ruim. Por mais que não seja gordura, é bom. E isso também gera uma motivação muito grande. Então assim, eu só gosto de diferenciar que, cara, pra mim perder gordura é uma coisa e perder peso na balança é outra. Eu tenho que tomar cuidado se não é massa magra também e tal. Mas fato é que existem alguns pontos positivos. Mas eu só gosto de deixar bem claro também que não é a única maneira. Então assim, às vezes você se dá bem, mas outra pessoa não. E entender o que funciona para cada um é fundamental. Nem todo mundo tem essa mesma resposta. Não se desse bem cortando carbo? Eu agora, engraçado, é justamente o meu momento que eu tô agora. Porque quando chegou a pandemia, eu resolvi abrir um pouco o leque de alimentação, porque eu estava totalmente carbofóbica. Lógico, gente, 3 anos assim, que loucura. Não, quando ela falou que ela corta cenoura, aí eu já falei, opa. Até arroz, eu fiquei 1 ano sem comer arroz. Então aí... Quando a pandemia veio, minha avó quase Você morreu. treinava? Desculpa.
Eu treinava, mas eu só corria. Eu não entendi o valor da musculação, de você preservar a massa magra. Não era meu interesse. Porque, assim, esse livro, ele abriu tanto nos meus olhos, eu perdi peso, eu derreti tão rápido. Derreti. Eu não pensava assim, tô perdendo massa magra junto, eu não fiz um exame de biopedância. Eu simplesmente fui lá, fiz e fiquei magra. Sim. Perdi uma pessoa de 40 quilos, entendeu? Então, eu não tive esse momento. E aí, durante a pandemia, quando eu resolvi abrir o leque, eu falei assim, agora, posso morrer amanhã, vou comer minha pizza, entendeu? Só que eu não comi uma fatia de pizza, eu comecei a comer assim, uma pizza inteira. Meu marido também, que é uma pessoa... Meu marido é muito magro, muito atlético. Ele malha muito e ele come o que ele quiser e não engorda. Então é difícil. Desgramado, hein? Né? Desgramado. Mas você acha que veio uma compulsão retraída? Isso durou... Porque, tipo assim, nos primeiros meses da pandemia eu também fui assim, tá? Tava tipo, sei lá o que vai ser amanhã. A gente comia todo dia, pedia fora, bebia, achando que eu não ia ter amanhã. Aí, foi isso uma mesmo. hora eu falei, gente... Teve. A gente precisa ter vergonha na cara. Quando a gente viu que não seria 3 meses, que virou vocês, falei, não, precisamos... E agora? Precisamos voltar. E toda vez que eu tentava voltar, eu não conseguia. Eu não conseguia passar dessa primeira semana, dessa segunda semana, que é aquele momento que você consegue entrar na dieta e focar. Eu não conseguia. Muita ansiedade e um desejo incontrolável que... a minha relação ali com a comida já tinha mudado. Porque eu não via comida mais como comida. Que eu acho que hoje aqui, eu vou dar algumas dicas legais, dicas do que você pode fazer na sua casa para comer e tal. Mas mais do que tudo, a maior dica de todas, que eu acho que foi o que eu tô levando agora, é ter menos medo de comer, né? Porque eu passei a ter medo de arroz e feijão. Não. Né? E eu acho que eu sempre... É a base do brasileiro, né? Eu sempre vou defender a low carb por ter... Eu acho que salvou a minha vida e melhorou muito a minha condição de vida. Mas eu acho que você precisa, sim, de um acompanhamento nutricional, de uma pessoa que vai te ajudar, né, a entender como se deve fazer corretamente a dieta e entender que é uma estratégia, ou que ela pode ter um tempo específico, ela é uma situação ali temporária. Porque também o social, ele é importante, né? As pessoas elas precisam estar juntas. Se você quiser comer uma pizza numa sexta-feira, e aí depois o que acontece? Minha vida acabou? Então, toda hora que minha vida acabou, eu vou comer pizza, entendeu? Que era isso que eu tava fazendo. Chutava o balde na sexta-feira e aí só na segunda-feira que eu pensava... Ir lá buscar ele de volta. E buscar o bar de volta, né? E aí, foi assim que eu resolvi entrar na faculdade de nutrição e procurar também um psiquiatra especializado em compulsão alimentar para me ajudar a mudar a minha jornada e encontrar um caminho que eu possa levar para minha vida inteira. Isso. Que é nesse momento que eu tô agora. Eu parei no meio do caminho, porque desses 40 quilos eu ganhei 20, então eu ainda tenho 20 aqui conservados. Quero, perder esses outros 20, mas da maneira que eu acho hoje que é adequado, que é exercício físico e uma alimentação realmente saudável. Você teve melhora da sua doença com o que você perdeu? Tive por causa da perda de peso. Pois é, por causa da perda de peso. Mas não é... Hoje eu posso falar com um pouco mais de segurança que eu acho que a tirada do glúten não fez diferença pra mim. Porque eu fiz até carnívora durante um mês, fiz dietas assim muito... E eu não tive uma melhora nas minhas dores. A minha artrite é muito E hoje em dia profunda. você come glúten e não tem problema? Hoje em dia eu como uma vez ao dia. De manhã, eu como pão de centeio, que eu gosto muito, mas o mais natural possível. Porque eu amo pão, é uma coisa que eu amo demais. Então de manhã eu como uma fatia de pão, 2 ovos e queijo. E assim, parece que eu tô... Você vê, só algumas questões assim, importantes da gente abordar. Glúten e lactose são hoje 2 substâncias que estão na moda na literatura. Estão virando vilões, mas, e não vilões, assim. Tem gente que defende drasticamente que você não deve tirar e tem gente que defende que você deve tirar. O grande problema disso é o que a gente sempre fala aqui. Pessoas são diferentes. Perfeito. Algumas pessoas vão se dar muito bem ou, na verdade, não vão ter nenhum tipo de problema com tudo isso que você falou, né? Lá do livro, acho que é William Davis o nome dele. William Davis, esse barriga de trigo. Com o livro dele, que cara, essa mudança de trigo pode afetar a digestibilidade dessa substância e isso pode te acarretar um monte de problemas. Pode, assim como a lactose também pode acarretar uma série de problemas. Mas para algumas pessoas, não para todas. Tem gente que digere bem. Então tudo depende disso. Por isso que quando ela falou assim, eu não sei se foi a retirada do trigo. Aí é difícil da gente dar certeza, bater o martelo. Por isso que eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas você já reintroduziu? Reintroduzi, não tive nada. Então provavelmente não foi isso. O que aconteceu? Reduziu, né? Emagreceu, dentro do processo de emagrecimento dela fez bastante sentido reduzir carboidrato.
ao emagrecer, né? E aí é que é a grande virada de chave, né? O que fez isso tudo acontecer e ter a redução dos sintomas e tal, não foi tirar carboidrato, tirar trigo, fazer isso, fazer aquilo. Foi reduzir peso como um todo. A estratégia que ela usou fez ela reduzir peso. E a redução de peso ocasiona redução da inflamação. Gordura é inflamatória, é pró-inflamatória. Então, esse é o grande lance, é esse entendeu? ponto que a gente, de fato, quer levar da importância. E é por isso que a gente defende tanto a pessoa se cuidar e buscar ter um peso saudável. Não é ficar magra, não é ficar não é ser a magrela. Não é. É saúde. A gente tá falando aqui de saúde. Acho que ficou claro agora, né? Qual é a busca. E é a minha também, porque na hora em que eu vi que eu falei, pô, tô engordando de novo, eu poderia me aliar ou partir para um discurso um pouco mais assim, de um movimento mesmo, de um corpo livre, me aceitar do jeito que eu sou, porque eu me acho uma pessoa muito bonita, porém eu leio... Obrigada. Mas a escorpiana agradece. Mas eu leio muito sobre, então eu sei que se você é uma pessoa obesa, você tem uma tendência maior a desenvolver um câncer, por exemplo. Mulheres têm uma chance muito maior de desenvolver câncer de mama. Eu tenho uma tia-avó que tem câncer de mama. Então é um fator de alerta para você. Então assim, isso é uma coisa que para mim é urgente. Se o meu corpo ele é tão sensível, eu tenho que ter esse cuidado. Isso independe, gente. Eu sofri com gordofobia, então eu sou uma pessoa que sempre vou defender a pessoa e o corpo gordo eternamente. A questão não é essa. A questão é você entender o que significa ser gordo e tentar compreender como é que você pode melhorar sua condição de saúde, porque é uma condição, né? Isso é uma condição. É uma condição e é super interligado a você não sentir a dor, a você estar saudável. Vamos trazer aqui para o pessoal alguma das suas dicas, então, do que você aprendeu aí e de receitas até possíveis, que eu vou propor até de você depois mandar umazinhas e a gente abrir até uma... Claro! Tô louco aí pra Quero galera saber desse pão de queijo proteico. Eu também, eu tô bem focada nesse pão de queijo. Pizza e pão de queijo é brabo pra mim. Eu tenho um livro muito legal, ele é claro focado em low carb, eu publiquei ele em 2017, chegou a ser o segundo livro mais vendido alimentação saudável do Brasil. Máximo! É muito legal, são 100 receitas, eu vou trazer de presente pra você. Vou comprar pra você autografar. Autografado. É muito legal o livro e tem o pão de queijo lá, tem a pizza, não é de couve-flor, é de brócolis, mas é maravilhosa também. Agora, sobre dicas, tanto do universo low carb ou não low carb, não importa o caminho que a pessoa vai seguir. Eu acho que a primeira coisa, acho que o Rafa vai também concordar comigo, a gente primeiro tem que pensar nas coisas que a gente gosta de comer. Porque não adianta a gente tentar fazer uma alimentação com coisas que a gente não curte. É que nem o treino, né? É descobrir primeiro uma atividade que você goste para ela fazer parte da sua vida, né? Assim, eu não sou nutricionista, né? Eu não trabalho com isso, mas dentro da área da nutrição eu vejo a mesma questão do treino, que é o seguinte... Cara, você vai no nutricionista e né, uma pessoa, por exemplo, que nunca fez nenhum tipo de dieta, não come salada, não gosta de legume. Não é uma situação, embora pareça muito distante, não é, tá? Tem muita gente assim. E aí o que o Nutri faz? Não, a partir de agora você vai comer só legumes, salada, verdura e proteína. Aí a pessoa olha para aquilo e fala assim, cara, impossível. Impossível seguir. Então, o que eu acho que é o contexto, que foi exatamente o que eu citei do exercício, né? O que a gente chama de nível de consciência, que é você entender aonde você tá. Cara, talvez para você... reduzir um pouco o refrigerante, tirar isso aqui e aumentar a quantidade de proteína já vai gerar um grau de saciedade que vai melhorar muito o primeiro processo. Aí você vai dar o primeiro passo. Agora, com certeza tem que se aumentar a quantidade de proteínas, esteja onde estiver. É muito importante. Literatura tem apontado cada vez mais para isso, assim, né? Que a proteína seja é muito a proteína importante. Animal ou a proteína para quem eu tenho uma filha vegetariana. Então, os substitutos lá do grão de bico, de soja, das leguminosas, já fazem parte da nossa vida. Quem tem que prevalecer é a proteína. Cada vez mais a gente tem visto isso, né? A recomendação tradicional do consumo de proteína, aí vem uma informação um pouco mais técnica, mas é legal você entender. A recomendação tradicional era de você ingerir 0,8 gramas por quilo de peso corporal. O que significa isso? Se você pesar 100 quilos, você tem que consumir 80 gramas de proteína, 80 gramas macronutriente. Um bife de 100 gramas tem 25 gramas. Então, isso é importante que as pessoas acham que... então é um bife. Gente, tipo 25, 30% no máximo. É muito pouco. E aí, no caso
caso de feijão, leguminosa e, né, dentro do movimento vegano, a quantidade de proteína, ela normalmente está associada a um carboidrato junto. Então eu preciso calcular também um pouco a quantidade de calorias. Mas basicamente proteína tem se mostrado cada vez mais importante. O consumo inicial era esse, né? A recomendação inicial era essa, 0,8. E tem subido cada vez mais. Então, especialmente para pessoas que fazem exercício, de maneira geral, a ideia é 1,6, ou seja, o dobro. Gente, 1,6 é muito difícil. 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Tô tentando, assim, até pra mim, que manjo do negócio, não é fácil, difícil. não. É difícil. Não é. Você tá com treino agora na sua vida? Tá com musculação? Faço musculação, aeróbico e tô batendo macros pela primeira vez, apavorada. Porque, falando assim, comendo 1.600 calorias é muita caloria, gente. Pra você, isso é muito? Você considera? Eu hoje considero porque eu sou uma pessoa que, assim, eu fazia dietas loucas de uma quantidade muito 800, baixa. 1.000. É. E aí depois um dia eu comia 5.000, entendeu? Esse é um ponto importante, né? Gente, é muito A difícil. gente tá falando de quantidade de caloria e tem duas coisas importantes aqui. A primeira, né? Se você consome uma quantidade muito baixa de caloria, seu corpo tende a querer se proteger. E como consequência, ele diminui o seu gasto energético diário. Então, se você antes gastava 2.000 calorias e agora você está consumindo 1.800, 700... Você vai desacelerar seu metabolismo. Você vai desacelerar. Não só o metabolismo, mas o gasto energético para praticar as atividades. E uma outra coisa que muita gente esquece, que se você já pesou 100, 120 quilos e você perde peso, o seu metabolismo ele é abaixo do que seria. Então, digamos que eu pesasse uma pessoa igual a mim, muito parecida comigo, tenha pesado 120 quilos. Se ela chegar ao meu peso hoje, 75, o meu metabolismo vai ser muito mais rápido do que o dela. Então, a perda de peso significativa como essa gera uma redução de metabolismo e gasto energético, não é só taxa metabólica basal, tá? Gasto energético diário. Pra sempre? Cara, os estudos do Kevin Hall, por exemplo, mostraram que mesmo 6 anos depois, as pessoas ainda estavam com essa taxa. Antigamente eles diziam que era reduzida. 1 quilo por mês, né? Deixa eu fazer uma conta. Se você perdeu 40 quilos, você tinha que manter seu peso 40 meses para suas células de gordura. Existe o set point, existe esse momento assim, cara, esse daqui é meu peso normal. Mas especialmente para quem perde uma grande quantidade de peso, o que os estudos do Hall têm mostrado é que, tá difícil da gente saber quando é esse retorno. Para uma diferença menor, 5 quilos, 2 quilos, a gente já percebe que é possível reestabelecer um novo set point. Para uma diferença maior, é mais difícil. E eu acho que a musculação, o exercício físico, massa magra, bem conservada, eu acho que é a chave. Eu percebi isso por causa da low carb. Eu fiquei com a minha massa magra muito prejudicada e meu metabolismo muito prejudicado, além da perda de peso. Então eu cheguei, quando eu fui finalmente fazer minha biopedância, era tipo 1.300. Massa magra é músculo, né, gente? Que a gente tá falando quando a gente fala. Exato. Massa magra é tudo que não é gordura. Músculo, ossos, né, água. Então, assim, a gente comam suas esquece o proteínas. quanto é importante, né? Comam suas proteínas e uma dica que eu posso dar inicial é usar e abusar de ovos. Porque eu acho que, assim, o ovo é uma coisa que é muito fácil de você rapidamente aprender a fazer bem. Se quiser, eu tenho no meu YouTube, eu já ensinei vários. De como fazer omelete francês, de como fazer o ovo pochê, que as pessoas têm muito medo, é muito mais fácil do que parece. O ovo pochê é mais fácil? É muito fácil, só precisa entender o valor do vinagre. Na hora que você for fazer seu ovo pochê... Pois uma colherzinha de café, isso mesmo? Um pouquinho, 10%. Você vai botar 1 litro de... Ovo pochê, né, Ovo gente? pochê. Aquele que a gente faz na água sem gordura nenhuma. É uma boa aquele opção, pureza, por isso pureza. também. Pois é. Você bota ali um copinho de café de vinagre na água. Ah, então é bem mais. Porque o vinagre, ele, por ser ácido, ele vai impactar a película da clara rapidamente e vai ajudar ele a estruturar muito mais rápido. Então, por exemplo, a pessoa também vai fazer o ovo moleque, aquele ovo que a gema escorre na hora que vai tirar da casca de ovo, quebra tudo. Sempre coloca um pouquinho de vinagre na hora de você cozinhar seus ovos. Isso ajuda muito. Tem o ovo mexido que vai mudar a vida das pessoas. Qual Isso é fácil, o ovo fácil de mexido? explicar falando assim. Porque normalmente você vai fazer ovo mexido, aí você pega a frigideira, esquenta a frigideira com a manteiga, né? Ou o azeite, ou seja, a gordura que for. E aí você coloca os ovos e mexe. Quando você faz isso, você está dividindo a clara da gema. A gema é o que é mais untuoso, tem mais gordura, é mais gostoso. E a clara é mais seca. Então, o seu ovo mexido, ele fica com aqueles pedaços brancos versus os pedaços amarelos. E ele não fica aquele ovo de hotel maravilhoso. Então, o truque é o seguinte. Você, na sua panela fria, coloca o ovo, 2, 3 ovos, e mexe, bate fora do fogo. Já mistura ele. Até ficar todo amarelo.
Então você mistura a clara com a gema. E aí você leva a fogo baixo pra panela, pro fogo, e vai mexendo. Ele vai virando um creme nele mesmo, quase como uma maionese. E aí ele fica assim, cremoso. Parece que você botou quilos de creme de leite. Sim, não botar nem manteiga. O americano bota muito leite, né? Mas não precisa. Porque você vai conseguir fazer com que a proteína da clara se misture pouco a pouco ali, vai aquecendo pouco a pouco com a gordura da gema. É como se você estivesse fazendo uma maionese. Sim, sim. Fica maravilhoso. Vou fazer esse daí. Vou fazer. Esse é uma boa dica. Outra dica também, que eu acho que aí tem a ver com quem tem dificuldade de comer legumes, eu gosto de colocar pedacinhos de abobrinha, até berinjela, cenourinha ralada, beterraba junto com feijão. Isso é uma coisa que eu faço hoje. Fazia com as crianças, quando elas não comiam, botava no feijão e depois batia. Funciona para adultos também. Você bota um paiozinho, bota uma linguiça no seu feijão. Não, bota legumes para cozinhar no final ali. Na hora de temperar, aqueles últimos 10, 15 minutinhos para encorpar, coloca picadinho ali para cozinhar. Porque o legume é fundamental para nossa vida também, né, gente? Então, assim, não gosta do legume, bota ele disfarçadinho aí no feijão, porque ele é fundamental também. E ainda sobre legumes, agora eu tô disparando, tô lembrando aqui coisas que boa, é isso mesmo. É isso que tô aqui queremos. anotando tudo, inclusive. Eu era uma pessoa que tinha uma alimentação pouco saudável sempre, desde sempre, e tinha dificuldade de comer legumes. Então, o que eu aprendi a fazer? Minha misturinha de um pouquinho de azeite, vinagre balsâmico e ervas frescas. As pessoas têm tendência a comprar aquelas ervas secas no supermercado. Não compra, é desperdício de dinheiro. A boa é você comprar fresca, qualquer coisa congela, vai tirando aos poucos. Mas aí você pega um bowl, mistura o legume, a couve-flor, o brócolis, a abóbora aqui. Gente, abóbora, tudo de Adoro, cabotiá. Nossa, é perfeito, é bom demais. Você pega aquilo, bota o azeite, o vinagre, alecrim, tomilho, mistura com a mão, bota sal e bota pra assar aquilo bem baixinho até ficar dourado, até criar, caramelizar. Fica bom demais. Você faz uma quantidade maior, dá pra você comer, às vezes, 3 dias de almoço. Você nem vê, que você bota tudo no forno e vai e volta daqui a 40 minutos. É super simples de fazer, né? Tipo uma caponata mesmo, né? Isso. Super simples de você deixar lá tudo. E já resolve, assim, a variedade, né? Porque é importante você variar. Eu fiquei muito tempo só comendo abóbora. Porque era o que eu amava de paixão, fazer purê. A abóbora é uma boa opção para quem não tá querendo comer muita batata e sente falta de um purê, por exemplo, né? Mas aí também eu fiquei só comia abóbora. Eu tenho um problema de fazer essa quantidade muito grande de comida, porque eu quando começo a comer, eu não paro, né? Então compre uma balança. Eu tenho esse problema. Tem que ter. Pra mim, a comida tem que estar a quantidade certa, porque se tivesse exposto, é até explodir. Não, mas aí eu já me conheço, aí eu evito, prato, mas entendeu? já deixa pronta ali para as outras. Não, mas não posso estar olhando, não posso estar olhando. Se eu estiver olhando, souber que tem. Mas eu li uma vez e eu pratico muito isso lá em casa. Eu falo, a gente tem uma turma boa que trabalha com a gente. Elas, inclusive, estudaram também nutrição, uma já se formou, outra está se formando. Que maneiro! A galera consciente também, volta e meia, vão para dar apoio pra gente, dicas de vegetariana, logo que a Júlia se tornou. Então a gente está sempre em movimento aprendendo aí. E uma das coisas que eu aprendi é assim, tenha sempre um prato colorido, porque o colorido dos legumes faz parte, precisa existir. Então, os verdes escuros vão ter muito antioxidante, sempre existir, e trabalha com os outros também. Vai ter o amarelinho, vai ter o laranja, vai ter a cebola. Então, eu digo sempre, tá colorido esse prato? Essa é uma clássica, muito boa. Pra gente ter o equilíbrio ali, né? É que é difícil, eu acho, no dia a dia. Às vezes a pessoa não tem nenhum suporte, ela fala, cara, como é que eu vou comer o arco-íris, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas é isso, uma vezinha por semana pega, deixa pronto e depois vai levando, é muito bom. Tem alguma dica boa aí pra quem tem essa vida corrida nossa, pra tipo, quero ter um SOS fácil? Então, novamente, os ovos. Eu acho que os ovos, eles são... E banana, eu brinco que é o fast food da natureza, gente, né? Banana vem embalada. Tanto banana aqui. Banana é brabo. Banana é uma maravilha. Mas eu acho que os ovos, eles são uma possibilidade de refeição muito rápida e que você pode, por exemplo, também misturar com os próprios legumes, fazer uma fritada. Você pode aproveitar legumes e proteínas que você já tem pronto em casa e fazer um prato que eu adoro, chama shakshuka, que são os ovos no purgatório, que você pega um pouco de molho de tomate,
e bota os legumes juntos e você cozinha o ovo, escalfa, que a gente fala em cozinha, que é quando você cozinha em um líquido. Então você abre os ovos diretamente na frigideira e deixa ele cozinhando. Junto com o molho. Junto com o molho. E além de ficar lindo, né, parece assim um prato chiquérrimo, é barato, é muito rápido, porque fica pronto em 15 minutos. E você come aquilo ali, gente, é bom, mas é bom demais. Eu acho que para você ter uma alimentação saudável sempre, você tem que ter banana e tem que ter ovo em casa. Você tendo os dois, já ajuda, assim, muito. E também, uma dica boa, aprenda molhos de salada. Esse é o grande segredo, né? Meu sogro diz que é o segredo. Tem bons molhos. Minha mãe fala, o problema pra mim não é comer a salada, é que tem que ter os molhos, que aí eu como salada até dizer chega. E molho de salada a gente tá certo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que saber fazer um molho. Eu vejo também uma galera aí comendo umas saladas, vou pedir só uma saladinha. Caesar salad. Aí vem uma Não, Caesar, meu irmão. Terrorista. Vale, não. Lá a gente faz molho com iogurte natural. É isso. Faço molho com azeite Muito e limão. limão. Exatamente. É isso, ou seja, não é qualquer molho, não é aquele molho comprado, né, no mercado lá, cheio de... Não. Mas a gente pode botar umas dicasinhas também, você passar pra gente umas 3 receitinhas de molhinho de salada, que também dá pra levar pro trabalho, botar na salada e faz maior diferença. Eu já tenho muito material na internet, mas faço pra vocês. Então. Vou fazer umas 10 receitinhas, eu mando envio pra vocês compartilharem. Pão de queijo, eu quero pão de queijo, hein? Pão de queijo tem no livro, mas eu faço, claro, pode deixar. Já abri aqui o livro, eu tô aqui com o iPad, já deixei aqui tudo aberto pra mim. E também, assim, quem congela sempre tem. Então, gente, congelem as coisas. Faça uma quantidade um pouquinho maior. Eu, quando comecei com essa vida de maromba agora, então, assim, toda segunda-feira de manhã quando eu faço as minhas marmitas, eu congelo. Pelo menos a parte do arroz, feijão, dos legumes, já deixo tudo congeladinho. Sim. E depois eu vou acrescentando as outras coisas. Porque aí não tem desculpa. Porque... E fica fácil pra correria do dia a dia. Já tá ali. É fácil você também desenvolver desculpas pra tudo nessa vida. E eu tive muito esforço pra conseguir emagrecer tanto quanto eu emagreci à época. E agora que eu tô finalmente levando uma vida saudável, eu tô entendendo que é bem menos complicado e muito mais prazeroso do que eu jamais imaginei. Panquequinhas de banana com ovo, um pouquinho de aveia. Dá pra você deixar na geladeira por 4, 5 dias. Que Pega delícia. aquilo. Aí pode... Nibs de cacau, que é uma coisa que tem nada de caloria. Você pode bota um crocantinho ali. O que é nibs de cacau, gente? É porque quando você vai fazer o chocolate, é como se fosse o equivalente à torra do café. Tá. Só que do cacau. Você encontra nos supermercados e ele tem o aroma do chocolate, mas ele não leva nada de açúcar. Ele é o cacau puro, que é super antioxidante. Interessante. E aí você joga ali em cima da sua panquequinha, muito legal. São muitas e muitas dicas, gente. Mas eu acho que... A gente vai fazer aí pra deixar pro pessoal poder acessar. O principal, eu acho que é você faz uma lista das coisas que você realmente gosta, que você vai ser capaz de comer e aderir. Mesma coisa o exercício, que é como você bem falou. Não adianta você tentar... Por exemplo, eu não consigo mexer esse punho por causa da artrite. Não vou fazer burpee, né? Não vou conseguir. Não vai. Mas eu consigo fazer prancha. Boa. Então é isso. Pronto, é isso. Esse é o caminho, é encontrar soluções. Agora, eu não sei que tipo de treino você faz, eu não sei qual é o treino que você faz, mas você precisa conhecer o treino. Vou conhecer, exatamente. Acompanhar a gente, que eu tenho certeza que vai somar também na sua vida. Vai acho somar. que, assim, as coincidências eu não acredito muito. Assim, não tô aqui à toa. Acho que vocês vão me ajudar também na minha trajetória. Eu acho que parte do que você contou aí muito se alinha com todo o nosso pensamento, nossa filosofia aqui, né, Rafa? A gente quer levar para as pessoas, para que elas entendam a necessidade de ter treino no dia a dia delas, como saúde, como qualidade de vida, como bem-estar. Não é a busca do corpo ideal, pode ser até uma consequência, beleza, mas o que a gente quer é que entendam de fato que precisa estar na nossa vida. A gente vai viver cada vez mais. Nós já temos aqui, nós já somos os que vamos chegar aos 100, se Deus quiser. E assim, quero chegar aos 100 com autonomia, com mobilidade, com independência, aproveitando os netos. Então a gente tem que se cuidar desde já para ontem. Se pudesse deixar aí um recado para quem está do outro lado, com toda essa sua trajetória, descobertas e tudo mais, o que você deixaria? Então, pessoal, você que está assistindo, que está aqui querendo mudar a sua vida,
saiba que vale a pena. Eu acho que isso que a Flávia falou é o essencial. A gente tem que ter autonomia na vida e a gente tem que pensar no futuro e ser menos imediatista. Eu digo uma coisa, eu acho que quando eu comecei a me exercitar, eu não gostei no começo, mas depois mudou. Hoje eu sou uma pessoa muito mais alegre, uma pessoa com muito mais disposição e eu tenho uma consciência do meu corpo e a certeza que eu vou conseguir envelhecer bem, com menos medo de cair e poder sentar ereta a uma mesa e sentir menos dores. Gente, sentir dor é muito ruim, não sinto dores. Então, assim, faz esse esforço que vocês vão chegar lá, eu tenho certeza. Muito bom. E acompanhe as receitinhas que Isabel vai liberar pra gente. A gente vai botar em algum lugarzinho pra vocês seguirem e a gente continua a nossa troca. Mo, muito obrigada. Foi uma delícia, foi ótimo. Linda trajetória. Também. Eu também. Amei, gente. Muito bom, muito próximo de tudo que a gente fala. Beijo, obrigada. Beijo enorme. Obrigada a você. Amei. Até o nosso próximo Beijo. Talks.